Criciúma, hein? Bela vitória contra o Cruzeiro. 1-0, Bolassi fez o gol. A gente vai para os melhores momentos e André Kfouri. O Cruzeiro estava... Foi 2-0? 1-0. 1-0 Criciúma. 1-0 Criciúma. Bolassi, a gente tá vendo aí o Cruzeiro que estava embalado, agora dá uma segurada. E o Criciúma começou bem o Brasileiro quando houve aquela pausa em função do Rio Grande do Sul, da tragédia do Rio Grande do Sul, voltou mal e agora está de novo somando seus pontos em casa. Não vou fazer aquela brincadeira que a gente colocou no nosso ranking aqui, o Criciúma como uma grande candidata a uma temporada de altíssimo nível em 2024, porque vocês vão achar que eu estou sendo oportunista aqui. E estaria. E aí, no final das contas, é uma piada interna, que o fã de esportes não precisa saber. E garanto que também não é nada desrespeitoso, é só uma coisa nossa. De jeito nenhum. O campeonato é muito difícil, né? E a gente tem a lembrança da partida que o Cruzeiro fez na derrota da rodada anterior no Maracanã com o Flamengo, quando a gente apontou momentos de excelente futebol, de um time que está sendo bem montado, é bem dirigido, não tem a mesma qualidade, a mesma profundidade de elenco que outros, mas às vezes, assim, e muitas vezes, joga mais do que a gente imagina. E o Cruzeiro jogou fora de casa hoje com o Criciúma, numa situação em que você espera que o resultado de vitória do Cruzeiro não seria surpreendente, mas também não foi surpreendente pela forma como as duas equipes jogaram. A vitória do Criciúma, a gente já viu o gol aí, tá vendo lances, e o campeonato é assim. Outro dia o Flamengo perdeu em Caxias para o Juventude, e bem perdido. Depois as coisas voltaram a se acertar, no caso do Flamengo. E o Cruzeiro, que talvez merecesse um resultado melhor na rodada anterior, perde mais uma. E as dificuldades do campeonato são claras, especialmente para os times que não têm tantos recursos. Pois é, era um Cruzeiro que poderia voltar para a G6, fica ali na 8ª colocação. Ainda assim, é um ótimo campeonato brasileiro para o Cruzeiro, principalmente se a gente pensar no que a gente estava projetando para o Cruzeiro no começo da temporada, enquanto o Criciúma, olha, surpreende. Vai somando pontos. Vai se afastando da zona de rebaixamento e hoje é o 12º colocado. Eu estava fazendo a conta com o limiar do Corinthians, falando do Vasco, que o Corinthians vai jogar amanhã, contra o Vitória em casa, mas o Vasco já abriu 5, o Criciúma já tem 7 pontos a mais que o Corinthians. Então, são assim, pontos importantes que times que são candidatos à fuga do rebaixamento, a passear por essa zona, vão conquistando no momento, sabe, não de definição do campeonato, mas no momento onde se encorpa, onde se mostra quem é quem na competição. E a vitória hoje, ela foi construída com a chamada resiliência por parte do Criciúma, porque o primeiro tempo do Cruzeiro foi bem superior ao do Tigre. O Cruzeiro teve mais chances. O Cruzeiro teve os seus velhos problemas. Isso vem desde o ano passado, de definir, de matar, de definir melhor, de finalizar melhor. É um time que ainda, antes dos reforços estrearem, tecnicamente depende demais do Matheus Pereira, mas assim, demais do Matheus Pereira. E no primeiro tempo se impôs diante do Criciúma. Criou mais, o Criciúma viveu basicamente de contra-ataques na primeira etapa, mas o Cruzeiro não marcou. E aí logo no comecinho do segundo tempo, numa jogada que começa pela esquerda, no cruzamento do Hermes, o Claudinho bate na direita e o Bolassi aparece ali, o gol foi até analisado para ver a condição do Bolassi em relação ao impedimento, mas ele tinha condição, faz 1-0 e a partir daí... Tendo essa gordura boa para tentar, não dá para chamar de mega gordura, mas é um bom começo de campeonato para quem inicia a disputa para fugir de rebaixamento, para permanecer na Série A. E um Cruzeiro que vê uma cara de um time que muito em breve vai mudar. Os reforços, o Zupac sinalizou essa coisa de não fazer gol, vai chegar goleiro, vai chegar volante, vai chegar jogador para reforçar quase todo o setor, quase todos os setores. Como é que você imagina essa sequência da Raposa? O Cruzeiro vai receber jogadores que foram contratados para serem titulares, não dá para imaginar os jogadores que estão chegando. Já chegaram, porque ontem o pessoal da SAF do Cruzeiro disse que fechou o período de contratações, a janela do Cruzeiro já fechou. Sempre pode ter uma ou outra surpresa, mas disseram espontaneamente, o Cruzeiro não vai mais contratar ninguém. Então dá para a gente já pensar no time. Então são jogadores contratados para jogar pelos nomes que tem, o nível que tem, etc.
Mas eles vão entrar num contexto de uma equipe que já joga bem, que já está estruturada. Isso facilita bastante. O Cruzeiro vai passar a ter, pelo menos imaginando um time titular, no nível técnico, alguns andares acima do que tem hoje. Então, a gente espera, é preciso olhar, ver jogando, entender o que dá certo e o que não dá. As contratações sempre são apostas que podem dar resultado mais rápido ou mais devagar, mas o Cruzeiro certamente vai ser um problema maior para os seus adversários do que é hoje. E talvez essa janela, esse investimento, seja exatamente o que separa o Cruzeiro de boas atuações, derrotas, boas atuações, empates, boas atuações e passar a ganhar jogos. O campeonato já é, na minha opinião, em termos de pontuação, melhor do que eu imaginava que seria a essa altura. Também acho. Mas o torcedor, é natural isso, em especial o do Cruzeiro, que está esperando só coisa boa a partir da troca de comando e o nível de investimento que está sendo feito e vai continuar a ser feito, pelo menos é a minha impressão, ele já quer mais, né? E é difícil dosar a expectativa em relação ao time que o Cruzeiro tem agora, que jogou no fim de semana com o Flamengo, jogou e perdeu para o Criciúma. E quanto ao Criciúma, o campeonato é um campeonato de oscilação, dificilmente você vê um time em qualquer parte da tabela. Quando eu digo parte da tabela, eu estou falando identificar qual é o campeonato de cada um. Sim, tem times que oscilam tanto que eles disputam campeonatos diferentes, né, ao longo do Brasileirão inteiro. Mas qual é o campeonato do Criciúma? É um campeonato de permanência. Eu não vejo outro nível de exigência. E nesse campeonato de permanência, a coisa é muito complicada porque os times ganham pouco. Parece óbvio, né? Os times lá de baixo, às vezes um time lá embaixo começa a ganhar, enfilera algumas vitórias, ele sai e não volta mais. Por quê? Porque aqueles que estão lá, eles dificilmente ganham e dificilmente encaixam vitórias em sequência. Então o Criciúma tem que valorizar demais esses pontos, aí do ponto de vista matemático, quanto mais, evidentemente, melhor e mais cedo, para o time não ter, né, essa pressão desde o início do campeonato. E o Criciúma conseguiu a sua segunda vitória dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Posso dizer um negócio para vocês? Tô vendo o torcedor do Cruzeiro muito puto com o seu time, de maneira geral. Eu entendo, tá puto. Acho que o Seabra comete, né, repetidamente alguns erros. Lucas Silva e Ramiro, sem sacanagem, a 10ª live que eu vou falar disso, daqui a pouco eu falo. Mas o Criciúma já jogou melhor em casa para ganhar e perdeu. Por exemplo, contra o Palmeiras, o Criciúma jogou melhor do que hoje contra o Cruzeiro. Mas assim, não se compara. O Criciúma jogou muito mais contra o Palmeiras do que jogou hoje contra o Cruzeiro. É muita coisa. Inclusive, no primeiro tempo, eu achei o Cruzeiro melhor no jogo. Arthur Gomes teve 2 chances de, inclusive, sair no 1-0. O Cruzeiro saindo no 1-0. Só que na Série A do Campeonato Brasileiro, meu camarada, tu tem que pontuar, porra. Eu não quero saber se o passarinho tem asa. Ele tem que voar, porra. Tem que pontuar. Eu falei isso no jogo contra o Palmeiras aqui. Criciúma e Palmeiras. Eu não quero saber, jogou bem, jogou mal, etc. Time que subiu da Série B para a Série A tem que pontuar. Fazer o trabalho de casa e pontuar. E o Criciúma não estava conseguindo fazer isso. O Criciúma, acho que quase todos os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, o Criciúma foi bem. Mas em vários momentos não conseguiu pontuar. E hoje, mesmo não jogando bem, pontuou. Foi lá, criou o golzinho, poderia até ter feito outro gol com o Bolasie. E defensivamente contou com uma boa atuação defensiva do seu time e mais uma ótima atuação do Gustavo. Outro goleiro que eu já falei aqui, olho nesse cara, mano. Olho no Gustavo. Bom goleiro, seguro, fazendo uma boa temporada também. Pô, tem 2 coisas que me incomodam muito na montagem de elenco do Cruzeiro. Montagem de elenco não, montagem de time titular do Cruzeiro. Muito, muito mesmo. Acho que tem erros, tá? Eu acho que
Eu acho que tem erros que não tem muito o que fazer. O Tigre vai subindo na tabela e a mídia calada, que continue assim até o fim. Não aqui no canal WB, irmão. Não aqui no canal WB. Eu estou falando do Criciúma desde o início, desde o campeonato catarinense. Eu ia falar, não sei por que eu ia falar alguma coisa com F. Desde o campeonato catarinense eu estou falando do Criciúma aqui. O senhor não venha com churumelas. Brincadeira, tô brincando. Eu tô desde o campeonato, campeonato catarinense estava aqui falando, o time tá jogando bem, vai dar trabalho na Série A. E deu trabalho na Série A. Está dando, né, no final das contas. Na Série A do Campeonato Brasileiro. E voltando pro Tigre, só agradecer, temos 2 novos membros do canal. O Igão, primeiro Igão do Podpah. Tamo junto, Igão. É nóis, meu parceiro. Muito obrigado. E o Sir Rogerins. Tamo junto, Sir Rogerins. É nóis, meu parceiro. Obrigado pelo carinho aí. E até pegando isso que o Otávio mandou aí no chat, é muito as oscilações. Eu acho muito claro. Isso para mim é um negócio muito claro. As oscilações técnicas, táticas, organizacionais de qualquer time que tenha um trabalho de longo prazo duram menos. Duram muito menos. O Criciúma, logo depois da parada, por causa lá da tragédia no Rio Grande do Sul, ele deu uma oscilada de atuação muito grande. Jogando mal. Ele jogou mal uns 2 jogos, se não me engano, assim. E aí eu entrava nos comentários, perfil do Criciúma e tal, e aí tinha uns comentários lá, Tencati não é técnico pra Série A, e etc. Eu cheguei a falar numa live aqui, mas eu ficava assim, rapaziada, não faz essa merda, cara. Não faz essa merda de mandar embora o cara, etc. Cara, são 3 anos de trabalho. As oscilações, elas vão ser é muito mais fácil você dar a volta por cima com o Tencati de técnico do que você, chegar um cara aleatório, um Jair Ventura da vida, um Barroca da vida, que não vai entender nada de como funciona o Criciúma, que não vai entender nada de como funciona a torcida, as ideias, o elenco. E não deu outra. O time tá se recuperando com algumas ideias do Tencati. Por exemplo, o Marcelo Hermes, mais um jogo, né? Fez o cruzamento pro gol que acabou saindo do chute do Claudinho pro Bolasie. Aliás, tô falando do Claudinho desde quanto tempo? Tô há quanto tempo falando do Claudinho? Neste canal aqui. Olho, hein? 23 anos de idade, hein? Excelente lateral, ofensivamente falando, excelente. Hoje deu assistência, que na realidade foi um chute, acho que a bola foi parar no pé do Bolasie. Mas assim, ideias que eu tô falando. Lembrar que o zagueiro do Criciúma, tem um zagueiro do Criciúma que foi líder do grupo dele na Copa América, tá? Que é o senhor Wilker Angel, que vai voltar, inclusive. Vai voltar ao final da Copa América, não sei em que momento a Venezuela vai ser eliminada, ou até se vai ser campeã, volta para ser titular do Criciúma, tá? Esse queridão, esse rapazinho, volta para ser titular do Criciúma. Wilker Angel. Mas assim, uma das ideias que eu gosto... Cara, o Marcelo Hermes fez o cruzamento, só para não perder que eu ia falar do Marcelo Hermes. É a função que o Marcelo Hermes faz hoje em campo, no Criciúma, é uma das funções mais difíceis para um narrador, comentarista, analista de futebol entender. Ele é o todo campista do lado esquerdo do campo. Porque hoje, o Criciúma, em vários momentos, marcou em linha de 3. E o Marcelo Hermes desceu para fazer terceiro zagueiro. Em alguns momentos, ele sai de volante. Olha aqui. Aqui ele está de zagueiro. Tem momentos que ele sai de volante. Por exemplo, quando o Ronald sobe a pressão para fazer do lado direito, o Marcelo Hermes sobe a pressão para fazer zagueiro. E tem horas que ele joga de lateral. Ofensivo, o Trauco fecha e o Marcelo Hermes faz esse cara por aqui. E tem horas que ele jogou de ponta esquerda para cruzar. Esse é um dos mapas de calor mais bizarros, como disse aí o THZ no chat, da Série A do Campeonato Brasileiro agora.
Moleque. É assustador o que o Tencati está fazendo com o Marcelo Hermes, cara. É assustador, mano. Assustador. Não faz sentido o jeito que ele joga, mas tem dado muito certo. Já é o segundo grande jogo dele, do Marcelo Hermes em sequência. Tá dando certo, cara. É muito doido, né, cara? É muito doido. Acho que vale muito o comentário aqui, né? E assim, seu Bolasie é chovendo molhado, né, cara? Chegou no Brasil, parece que tá aqui há 30 anos. Se identificou com o país, se identificou com o futebol, se identificou de todas as maneiras possíveis. Que jogadora, senhor Yannick Bolasie. Tá legal demais, cara. Legal demais ver o Bolasie aqui no futebol, no futebol brasileiro. Só pra gente voltar do Cruzeiro, vi que tem o superchat do Rei de Copas, que já é um cara que eu ia falar daqui a pouco. Eu ia falar sobre o Vitinho, cara. Eu ia falar sobre o Vitinho e Kaique. Rapidinho. Só pra não perder, que era a última coisa que eu ia falar do Criciúma. Já vou. Eu vou falar de Vitinho, vou falar de Gabriel Veron e vou falar de Kaique no Cruzeiro, tá? Vitinho, Gabriel Veron e Kaique. A expulsão do Alano é muito besta, mano. Ele não pode ser expulso desse jeito, cara. Não pode. Porra, faltando 7 minutos pra jogar. O Criciúma 1-0, uma pressão do caralho do Cruzeiro. Porra, não pode ser expulso desse jeito por uma besteira. Chutar a bola pra longe com o jogo parado. Porra, primeiro, fica suspenso do próximo jogo e deixou o Criciúma a menos com 7 minutos pra jogar. Se toma um empate, cai tudo na cabeça dele, pô. É muita besteira. Foi burrice. Foi burrice a expulsão do Alano hoje. Vamos lá, vamos voltar ao Cruzeiro. Na verdade, são 4 temas. 4 temas. O primeiro, o Cruzeiro joga muito mal fora de casa, tá? No Campeonato Brasileiro até agora. Se não me engano, foi uma vitória só do Cruzeiro até agora, fora de casa no Campeonato Brasileiro, que foi contra o Atlético Goianiense, num jogo que o Anderson fez pelo menos 2 milagres. E essas foram as últimas notícias do Tigre após a vitória contra o Cruzeiro. Os comentários são do Sport Center da ESPN e do Wallace Borges. Créditos e agradecimentos nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais.